E vamos agora para o nosso quadro, que a mulherada participa sempre aqui no Ver Mais, né? Hoje vamos falar do HPV. É a sigla em inglês para papiloma vírus humano. Existem mais de 200 tipos de HPV. São transmitidos pela pele, uma doença sexualmente transmissível. E entre eles, alguns podem causar câncer. Surgiu aí um monte de interrogação na sua cabeça, né? Pois é. Então vem, participa com a gente, que agora esse assunto a gente fala no quadro Saúde da Mulher. E o Dr. Belarmino já está aqui comigo. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, pessoal de casa. Estamos aqui hoje para comentar algo muito recorrente, muito frequente e causador de muitas patologias que podem ser prevenidas. Que é importante a gente lembrar. Com certeza. Tem que cuidar então. Doutor, primeiro, vamos explicar o que é o HPV? O HPV é um tipo de vírus que se multiplica muito facilmente, que existem mais de 200 tipos, como foi acabado de colocar, sendo que 4 tipos desses 200 podem ocasionar vários tipos de cânceres. E a principal causa, existem várias causas de contaminação, que é a sexual, que é a principal, o contato íntimo. Ele é um vírus muito peculiar, porque ele é altamente contaminante. Então, o uso de roupas íntimas compartilhadas, o uso de objetos, às vezes em consultório odontológico, de beleza, ou mesmo uma cirurgia, qualquer coisa que tenha o vírus, ele vai poder contaminar. Obviamente que nem sempre por aquele que são as cepas, as 4 dessas 200 que levam à malignidade. Doutor, posso citar um exemplo? Por favor. Tem gente que não liga, mas usa a mesma toalha de banho. Isso pode ser um problema, então? Se quem utilizou anteriormente, seja homem ou mulheres, é muito importante nós colocarmos aqui, porque o HPV sempre é visto pela ótica feminina. Mulher com HPV. A mulher não pega sozinha o HPV. Alguém transmitiu. É uma patologia que ocorre igualmente para homens e mulheres. Se for um HPV que está numa fase muito aguda, eliminando muita secreção, está sendo altamente contaminante, obviamente com a toalha molhada, com aquela secreção que o HPV propicia, vai contaminar alguém que se seque com essa toalha. Objetos, além disso, nós temos algumas coisas mais como mães portadoras de HPV têm indicação para a cesariana, porque no trabalho de parto, sendo portadora, ela pode entrar em estresse e o estresse pode fazer com que desencadeie a crise e contamine o recém-nascido. Então existe o HPV também neonatal. Certo. Dos 200 tipos de HPV, né, doutor? 150 já identificados, enfim, 14 podem causar lesões, mas são menos os que podem causar até câncer. Ou seja, ele é um vírus perigoso. É assim, o HPV é um vírus que ele vai dar uma verruguinha. Essa verruguinha tanto pode ser muito semelhante a qualquer outra verruga que a gente possa ter em alguma parte Olha lá, imagina a tela para o nosso do pessoal. organismo. Ela é assim, ela é feito, a gente chama feito couve-flor. Ela não é uma verruga inteira, ela é toda fragmentada. Então, a nossa descrição no meio médico que a gente usa, lesão em couve-flor. Ela tem várias espículas, ela não é homogênea. Quando, aqui no caso é a pele, pode contaminar pele como mucosas. Principalmente no caso da mulher, a vagina, o colo do útero, a vulva, o ânus e também a orofaringe. O HPV é a principal causa de câncer de garganta e a principal causa de câncer peniano. Os urologistas vão confirmar isso. Então, aqui a gente tem uma demonstração só para o pessoal de casa entender como que funciona, né? O útero, no caso, a anatomia. Aqui nós temos a vagina, tá? Aqui seriam os grandes lábios, nós temos o útero aqui e aqui os ovários. Lembrando que esse aqui é um tamanho praticamente real, né, doutor? Praticamente real, proporcional. E aqui está o reto. Essa região pode se contaminar, toda essa região aqui, que é a vulva, pode contaminar, o canal vaginal pode contaminar e aqui na ponta tem o colo do útero, que é onde normalmente a gente faz o exame mais simples que existe, com uma escovinha de cerdas. Essa escovinha, ela tem uma série de cerdas. A gente utiliza algo que vem no invólucro, é descartável, é 100% seguro.
a gente abre, aqui dentro tem... Ou seja, cada um vai ter o seu, né? Cada um vai ter o seu e é descartável. Tem um bico de pato, como normalmente é conhecido, chamado espéculo. Isso é feito durante o exame de rotina, que é o mais fácil para a gente diagnosticar o HPV. É colocado esse espéculo, né? E Então, lá, agora a gente está falando do exame para do exame do detectar. Papa Nicolau, que é o principal exame, que é o preventivo, para a gente conseguir diagnosticar o câncer, a presença ou não do HPV. Porque se ele tiver discreto, vai ter que averiguar mesmo, de pertinho, ver E como é que assim está lá dizer, na dentro. fase inicial, ele é microscópico. Então a gente pega essa escovinha aqui e, através, não sei se vai dar para aparecer ali, a gente raspa aqui, ó, o colo do útero, mais ou menos aqui nessa região. Se der para quem estiver em casa ver, é aqui que é raspado. Uma vez raspado isso aqui no consultório do ginecologista, o que a gente faz? A gente pega, tem uma lâmina, é esse invólucro aqui. Opa. Vamos ver lá. Fazer devagarzinho. Vamos fazer. Isso. Então, tem um frasco aqui e aqui dentro tem uma lâmina. A gente tira essa lâmina, já foi colhido o material que está aqui nessas cerdas, e nós vamos pegar e fazer isso aqui, ó, um esfregaço que a gente chama. E esse material vai ser colocado aqui dentro e enviado para um patologista. Esse é o principal, que é o preventivo, que a gente fala tanto aqui em vários quadros, né? Esse exame é o principal detector de várias doenças, Entre mas eles principalmente o HPV. Maravilha. E aí vai evitar um monte de Uma situações. série de situações. Não é que, enfim. Porque Doutor, geralmente se manifesta mais na vulva, vagina, no ânus e na orofaringe e no pênis. São as regiões mais afetadas. Doutor, tem pergunta, o pessoal está Vamos lá. mandando. Pode colocar aqui na tela Por nosso favor. WhatsApp, sempre participando aqui com a gente? Ali, a Rayane mandou. Quais são os sintomas do HPV? Obrigada, Rayane. Obrigado, Renan. Boa tarde. Os sintomas do HPV é uma ardência, é um prurido e você Coceirinha, vai... né? Uma coceirinha, só que Prurido é coceira. é uma ardência que dá muita coceira e ela expele uma secreção. É uma verruga que expele uma secreção, por isso que ela é altamente contagiosa. A secreção expelida por essa verruga é que contamina e ela se prolifera, a verruga do HPV ela tem o poder de proliferação muito elevado. Então, se não fizer um diagnóstico bem cedo, suspeitar e já procurar um profissional, aquilo pode acometer, começa numa região, por exemplo, aqui no colo do útero, por exemplo, e vem para fora. Aqui foi aquilo que nós acabamos de mostrar agora. Esse é o exame. O exame, né? A vagina fica completamente cheia de verrugas. E aí a gente tem que entrar Prolifera com o processo. mais ainda. Prolifera muito e tem que se fazer uma cauterização. Doutor, o pessoal está querendo saber se o HPV tem cura. Ok, o HPV, uma vez tendo sido contaminado, ele não tem cura, mas existem vacinas que podem fazer que evitem a ter. As meninas que tiverem entre 9 e 13 anos recebem essa vacina, elas não terão, mas uma vez tendo, elas sempre serão portadoras assintomáticas da doença. Ou seja, sempre que a imunidade baixar, as verruguinhas vão poder aparecer. O tratamento é temporário, daquela crise. Você vai lá, usa um agente químico que tira a verruguinha e a verruguinha cai. Mas se não tiver uma boa alimentação, boas horas de sono, tiver muito estressada, o HPV vai poder voltar. Até queria colocar aqui, volta a Rosemary aqui na tela para mim. Ali, a Rosemary que mandou, a Rosemary Batista. Se uma pessoa contrai o vírus, faz o tratamento e melhora, ela está curada ou não? Oi, Rosemary. Ver se ela vai se livrar para sempre muito desse bem problema. colocado. Ela melhora dessa crise, mas se ela não tomar a vacina, ela sempre vai ser portadora sintomática. Até algum tempo atrás a gente tinha dúvidas se a vacina, elas teriam... Qual o tempo de duração dessa vacina? Na verdade, a vacina são 3 doses, com intervalo de 3 meses entre cada vacina. Então, se for tomada 3, uma aguarda 3 meses, a segunda aguarda 3 meses e a terceira. A durabilidade são 3 anos. Mesmo para as que são portadoras, a possibilidade de já terem o HPV e tomarem a vacina e terem uma crise é mínima, é de 10, 15%. Então, mulheres, mesmo que já tenham, ao contrário do que se pensava, que só as meninas que nunca entraram em contato com HPV é que podem receber a vacina, tanto meninas quanto os meninos, mulheres quanto os homens portadores, às vezes o parceiro tem, a parceira deve tomar a vacina, deve ser aplicada, são 3 doses.
Por isso, doutor, tão importante a campanha que se faz, né, do Ministério da Saúde de prevenção contra o HPV. Tanto meninas e meninos de 9 a 13 anos? 13 anos o governo subsidia. Isso. Infelizmente, até o momento, a gente espera que futuramente, em termos de saúde pública, governamental, tenha cobertura para todas as faixas etárias, porque sendo a principal causa de câncer de colo do útero e câncer peniano, câncer da orofaringe, é um investimento você vacinar a população do que tratar as consequências com o HPV, o câncer pelo HPV. E tem, pessoal, muito bem claro, nem toda verruga por HPV é maligna. Existem verrugas, os outros 196 que nós não falamos aqui, só dão a verruguinha. Vá no seu médico, ele vai fazer um tratamento e você vai ficar livre dessa verruga. Só que nós temos que ter certeza que essa que você tem não faz parte daquelas 4 que podem ser as malignas. Exatamente. Aliás, o pessoal que é tímido, quer mandar uma pergunta, mas tem medo de colocar o nomezinho aqui na tela, pode mandar pedindo para não se identificar, que a gente coloca aqui a pergunta sem dizer teu nome, tá bom? Vamos ver, tem mais uma perguntinha aqui que alguém mandou pra gente. Vamos lá, sou reagente, não reagente. Tive HPV na gestação e fiz o tratamento. Ainda transmito algo ou ainda vou ter HPV? Então tá. É assim, você tem o HPV. Desde a gestação, a partir do momento que você se contaminou, você é uma portadora assintomática. Você tratou a crise que teve durante a sua gestação. Mas se você passar por alguma crise que abale a sua imunidade, vai poder voltar sim a ter crise de HPV. Eu sugiro, nesse caso, tomar as 3 doses da vacina para você ter uma chance mínima de voltar a ter o HPV, porque ele está adormecido ali. Ele não desapareceu totalmente. Você saiu da crise da gestação, mas nada impeça que ela volta, que o HPV volte. Ok, bom, bora cuidar. Tem mais pergunta aqui, doutor. Bora lá. Crislane Cors mandou pra gente. Tenho muito dessas pintinhas, a gente já vai mostrar a foto. Gostaria de saber se pode ser algo relacionado ao HPV também. Começou a aparecer após o nascimento da minha filha. Vamos lá a foto, Crislane. Não, Crislane. Essas pintinhas são marcas, pintas epiteliais. Por que eu lhe digo isso? Porque o HPV ele precisa de uma região mais úmida, como a vagina, o ânus. E aqui, pelo que eu estou vendo, é epiderme, é pele, não é mucosa, e elas são muito bem definidas. O HPV ele tem um crescimento irregular, feito couve-flor. As suas são pintas mesmo. Isso aqui precisa da avaliação de um dermatologista para poder lhe dizer o que é. Mas 99% não é compatível com o HPV. E o tamanho de uma verruga do HPV, doutor? Tem um diâmetro? Gisele, existe HPV, se não for tratado no começo, que a mulher não consegue cruzar a perna tamanho volume, porque ele cresce em progressão geométrica. Tem 2 tipos de crescimento. Existe um tipo que é um crescimento lento, mas tem algumas cepas, a 16 e 18, que são as piores. Se não tratar logo no começo, podem ter volumes, os diâmetros maiores possíveis. Então, enquanto tiver plano, tiver bem no começo, é fácil de tratar. Mas o diâmetro vai depender da rapidez do diagnóstico. Que é lavar logo ao médico. Tem mais pergunta, doutor? Vamos lá. A Jaqueline mandou. Impede de engravidar? Ô, Jaque, não impede de engravidar, mas impede de um parto normal. Porque durante o trabalho de parto, a mulher tem um estresse, é considerado como uma baixa de imunidade, e o HPV, quando passa no canal do parto, ele vai poder contaminar, a mulher vai poder desencadear o HPV e vai poder contaminar o recém-nascido. Então, pode engravidar normalmente, mas o parto indicado é cesariana para não passar no canal do parto contaminado. Queria lembrar 2 coisas, doutor. Primeiro, se for uma daquelas cepas que podem dar o câncer de útero, então ela pode matar. Então, ficar atento a isso, né? Pode. E também o tratamento. É difícil o tratamento? Existem opções ou só a cauterização vai ser parte desse tratamento? A cauterização é fundamental porque a gente vai fazer uma esfoliação da lesão. A gente vai tirar o vírus, nós vamos erradicar essas verrugas. Então, a cauterização é o principal. E depois o acompanhamento semestral. Uma paciente, uma vez diagnosticada com HPV, ela vai ter que ir mais vezes após a crise ao ginecologista dela, pelo menos a cada 3 ou 6 meses, até 2 papanicolais, esse exame que a gente mostrou aqui, darem totalmente negativo e ela não ter mais nenhuma lesão. Esse é o fator principal. E o outro, para prevenção, são as vacinas quadrivalentes, porque existem as bivalentes.
Então, a quadrivalente pega o vírus 6, 11, 16 e 18. Sempre que forem tomar a vacina, existe no mercado bivalente e quadrivalente. A quadrivalente é a que apanha todos os 4 vírus que dão o câncer. De vagina, vulva, colo do útero, orofaringe, pênis, cobre tudo. O essencial. O essencial. Doutor, já estouramos, temos mais uma perguntinha, Vamos lá, pode ser? bora lá. Lopes mandou, acho que é a Lopes, né? Queria saber se posso pegar HPV, sendo que minha parceira já teve. Tratou e já passou. Outra pergunta, homossexual também pode ser contagiado? Boa pergunta. Qualquer pessoa, Lopes, que tenha vida sexual ativa pode contaminar sim. E aquilo que a gente falou há pouco, uma vez tendo, vai poder sempre contaminar. Então você tem que cuidar com a sua alimentação, com a sua imunidade, tomar as vacinas para não contaminar a sua parceira e ter todos os cuidados que a gente colocou anteriormente aqui. E o ideal seria que a parceira também fosse vacinada antes de ter algum sintoma, algum sinal. Exatamente. Se uma teve, outra tem que fazer também. E se for um casal hétero, a menina e o menino também vão ter. Não importa a orientação sexual, importa que 2 pessoas juntas, uma delas sendo contaminada, vai poder contaminar a outra. É isso aí. E muitas vezes nem sempre por relação sexual. A troca de peça íntima, instrumental cirúrgico, tem uma série de fatores que podem, porque ele é altamente... Tudo que tiver contato com mucosa, então... Perfeito, mucosa ou pele mais intenso que o HPV esteja ali pode contaminar. Perfeito. Doutor, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente. Obrigado pessoal de casa que participa aqui conosco, que é a razão de nós estarmos aqui. É isso aí. E estamos sempre à disposição. É isso aí, até um próximo encontro. Então tá. Vamos Até lá. mais.